vídeo de hoje eu venho trazer um pouco de informações sobre a estrutura dos instrumentos musicais. O piano, que já é um instrumento remoto, né, que veio lá de 300 anos atrás, que quem descobriu ele foi Bartolomeu Cristofori, né, ou Cristofori, que às vezes a gente ouve por aí, né? E antes do piano nós tínhamos o cravo, que era um instrumento que era quando acionado as teclas, ele era pontilhado, tipo uma harpa, tipo as cordas de um violão. Este era o mecanismo do cravo, que foi um instrumento bem parecido com o piano, mas que veio antes. Depois nós tivemos o descobrimento do piano, né? O desenvolvimento de todo esse processo até chegar ao piano, né? O piano já é um som mais aveludado. Quando você aciona as teclas, né? Esse martelo, já deixei o piano hoje aberto para vocês poderem conhecer. Então nós temos aqui os martelos que batem aqui nas cordas. As cordas mais finas, que são as prismas, cada corda são 3 de grupo de 3 em 3, né? Posso até... Aqui nós temos os bordões, com acionamento também da tecla, ela aciona os martelos que batem nos bordões, tá? Essa é a estrutura do piano. E o piano, diferente de, às vezes, de um instrumento igual ao violão ou outro instrumento, que o próprio músico afina ele. O piano, nem sempre o pianista sabe afinar o piano. A gente conhece o mecanismo, mas às vezes nem sempre a gente mesmo afina. Então tem a pessoa especializada que afina, que regula o instrumento, tá bom? Uma outra curiosidade também, às vezes quando a gente vai tocar no piano acústico, as pessoas perguntam assim, por que desafinam tão rápido e tudo? Tem toda essa questão da manutenção do instrumento, né? Então você tem sempre que deixá-lo numa parede interna para evitar também até umidade, né? E ele, por ser um instrumento totalmente acústico, o que acontece? É como na nossa casa que algum móvel que você tem, com o passar do clima, ele muda, né? Uma porta, por exemplo, às vezes está chovendo muito, ou tem um período também de ensolarado, que acontece das portas às vezes ficarem rangendo, ou fechando, ou deixando de fechar. A mesma coisa acontece com o piano. Ele é praticamente feito de madeira, né? Os mais antigos, chumbo também. É um instrumento super pesado, né? Hoje já tem-se estrutura de pianos mais leves, mas esses pianos mais antigos pesam de 350, 400, 450 quilos, tá? E era isso que eu gostaria muito de, por isso eu deixei aberto para poder estar mostrando para vocês, tá? Nós temos o teclado eletrônico, nós temos teclado de 4 oitavas, 4 grupos de notas musicais ou 5 oitavas, que para um aluno iniciante é o suficiente, é o necessário. Vocês vão perceber que em alguns vídeos eu vou falar sobre isso. Hoje, com essa questão nossa da pandemia, dos estudos online e até das próprias facilidades que nós temos no meio da internet, nem sempre a pessoa tem um instrumento em casa e gostaria muito de aprender. Então, tem os aplicativos, né? Eu, como professora, já assim, de muitos anos de experiência, eu nem indico, às vezes, para os pais logo no início adquirir um instrumento para o aluno, para o filho, né? Porque às vezes o filho quer muito estudar, mas depois ele começa a estudar, ver que não é só lazer ou ver que não é nem aquele instrumento que ele quer, né? Então o ideal é que se baixe, hoje tem os aplicativos que você pode estudar, né? Você pode estudar por tabelas de notas que você faça em próprio cartolina, em papéis mais firmes, e com o passar do tempo você realmente vai definir se esse é o instrumento que você escolheu para estudar, tá bom? Outra curiosidade também, nós temos no piano as cravelhas.
que são esses botões superiores, onde o afinador coloca a chave e afina cada nota musical, tá bom? No piano, nós temos, como qualquer outro nota de afinação, a nota Lá central, que é definida pelos hertz, onde ela define toda a afinação do instrumento, que é 440 Hz. Através dessa nota, nós temos pelo diapasão também, que é universal para qualquer instrumento, a medida em Hz, que é de 440 Hz. Todas as demais, sucessivamente com a sua variação de nota, né? Outra coisa muito importante no piano, a tábua harmônica, que é atrás do instrumento, é uma madeira própria, para ressonância própria do instrumento mesmo, né? Se é o meu piano mesmo, este aqui é um Fritz Dober, é de uma marca brasileira, este é de uma fábrica brasileira, e são madeiras selecionadas. Se vocês puderem entrar no site, lá vem toda a estrutura de como o piano é construído, tá bom? Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós temos, com o passar dos anos, a facilidade também de ter os pianos digitais, que são super modernos, né? Não tem problema de afinação quanto esses acústicos. Claro que, assim, tem muitos pianos já desenvolvidos com qualidades sonoras perfeitas, tá? Eu posso dizer isso com propriedade, eu tenho 2 digitais também que são muito bons, mas assim, pra gente que é pianista, que gosta de tocar, que tem todo aquele desejo, o piano acústico é o piano. Este é um piano acústico vertical. E nós temos aqueles de concerto, que também tem pessoas que têm em casa, que são aqueles grandes, né, de meia cauda, cauda completa, né? Então, assim, tem pianos e pianos. Mas, na verdade, o piano ideal que o pianista gosta de tocar é o acústico, de preferência que seja o vertical, tá? E os digitais, como eu estava dizendo, ele nos ajuda, ele colabora, né? Tem toda a condição de você poder estudar. Quando eu vou fazer a apresentação de alunos que eu preciso carregar o piano mais rápido, porque me facilita, então o digital está aí e também vem com mudanças de som, que é o que acontece com o teclado, né? As teclas em si, o mecanismo em si é o mesmo. A forma de estudar praticamente é a mesma. Depois do piano você se estende e complementa, né? No teclado, você, igual no piano digital, você tem a possibilidade de trocar sons, fazer outros registros de sons, tá? Então você tem uma infinidade de outros sons que você vai poder estar utilizando, tá? No piano também, nós temos 3 pedais, que o da direita, ele prolonga mais o som. O do meio, ele faz para você poder estudar. Vamos dizer que tem uma criança dormindo em casa, vou acionar para vocês verem. Acionei ele. Se vocês observarem que quando eu piso no pedal do meio, olha o que acontece, o mecanismo. Ele desce esse feltro para eu poder tocar, porque o piano acústico não tem volume. Então, se eu estiver tocando dentro de casa, alguém vendo televisão ou alguém dormindo, então o som vai estar aí. Se eu preciso de tocar e preciso em silêncio, eu preciso estudar, eu aciono o pedal do meio, esse feltro vai descer e eu continuo estudando. Então não é desculpa que eu tenho o piano, tem alguém em casa, ou criança, ou alguém dormindo, que eu não possa continuar estudando, tá? Mas nos próximos vídeos, eu vou estar falando sobre a questão dos estudos, né? O tempo de dedicação, como que é mais ou menos isso aí para vocês terem noção, tá? Outra coisa também que é interessante dizer, além da afinação do instrumento, sempre se faz necessário a regulagem, a manutenção do instrumento. Então, assim, dá para vocês perceberem que o piano é um instrumento um pouco mais complexo mesmo, né? Além do estudo em si, o próprio instrumento tem toda uma estrutura diferenciada. Então, às vezes acontece de algumas pessoas dizerem para mim assim, não, meu piano tá novinho,
Eu tenho 15, 20 anos que eu tenho meu piano, eu quase nem toco. Então, o que faz manter esse piano novinho é você afinar, regular e tocar. Porque aí sim ele vai se tornar um instrumento com som bonito e realmente afinado, tá? Não quer dizer que você tenha o piano em casa, que às vezes já tem anos a fio, ele tá lá quietinho, mas você não afina, você não regula. Às vezes tem pessoas que costumam mudar ele de lugar, às vezes até constantemente, né? E fala, não, meu piano está novinho. O que mantém o instrumento realmente é a afinação e a regulagem, tá? E para o som ir ficando cada vez melhor, quanto mais tocar, mais bonito este som vai ficar. Outra coisa que eu gostaria de dizer também, com relação aos teclados. Como é um instrumento mais comum, mais fácil de aquisição, às vezes o aluno vem, já toca às vezes até um certo tempo, e nos pergunta, professora, que instrumento, que teclado eu compro? Hoje teclado é igual celular. Todo dia tem um teclado novo. Então isso vai depender para que você quer o instrumento, né? É um instrumento que você vai usar mais em casa? É um instrumento que você vai usar para tocar mais fora? À noite, né, em apresentações, com mais recursos? Então, tudo isso é uma questão a se pensar quando você vai adquirir um instrumento musical, tá bom? Então, essa aula de hoje foi para tirar, assim, para falar um pouco sobre as curiosidades dos instrumentos, né? Mostrar para vocês a diferença, tá? Depois eu vou ter a oportunidade de gravar um vídeo tocando num piano digital para vocês verem também a facilidade, tá? E quero acreditar que vocês gostaram, tá bom? Até a próxima, muito obrigada!